noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Cultura, que mais uma vez tem festa para celebrar hoje a literatura e a literatura de uma pessoa muito especial da nossa terra. É com grande honra e alegria que promovemos o lançamento do livro Nas Tranças das Minhas Lembranças, da querida escritora Colúmbia Ribeiro Rezende Martins. E convidamos então a autora para vir à frente ocupar a sua cadeira, esse lugar de honra que é seu por direito. Recordamos que em 2024 já tivemos o prazer de celebrar aqui o livro da Colúmbia, Tipos e Causos de Oliveira, uma obra que já revelava seu talento e amor pelas histórias de nossa terra. E hoje damos um novo passo nessa jornada literária da Colúmbia. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de todos que abrilhantam essa noite. A sua participação é fundamental para celebrar o trabalho da nossa autora. Queria registrar aqui a presença do diretor de turismo, o Sandro Lara Rezende, representando o nosso querido prefeito, Dr. Eric, a presença do nosso vereador Toninho Barcelos, do nosso diretor da casa aqui, o Luiz Henrique Laranja, que está sempre aqui nos ajudando nos bastidores, e a presença de todos vocês, de todos os familiares, os amigos e os amantes da literatura. E tem uma pessoa muito especial que queria estar presente, o Colúmbia, e que não pôde estar aqui nesse momento, mas mandou um recadinho para você. Boa noite, oi mãe, olá pessoal. Estou gravando esse vídeo para deixar registrado que mesmo de longe eu estou muito feliz com a publicação de mais um livro. Parabéns, Dona Colúmbia. É um livro de contos, de reflexões, de memórias, que vai resgatar a simplicidade, né, nas coisas da vida, nas relações. E eu acredito que em momentos de tanta aceleração, a gente precisa de pausa e de uma leitura relaxante, que é isso que eu acredito que esse livro vai possibilitar a todos. Então eu desejo a todos uma ótima leitura e um beijo e mais uma vez parabéns. A história da Colúmbia está diretamente envolvida com a sua arte de contar histórias. Sua narrativa tem raízes profundas. Tudo começou nas rodas de conversa na fazenda Caúra de seus avós maternos, onde, ainda pequena, ouvia fascinada os casos de assombração e os acontecimentos fantásticos dos campos e das matas e das fazendas. Essas histórias, contadas pelos funcionários da fazenda, por seus tios e familiares, alimentaram sua curiosidade e a sua imaginação. Colúmbia ouvia atentamente as histórias curiosas e fantásticas sobre fantasmas, índios e bichos. Como professora, levou esse dom para a sala de aula, apresentando aos seus alunos clássicos da literatura infantil e o maravilhoso mundo de Monteiro Lobato. Seu talento se expandiu para o teatro, com a participação e criação de peças como Peter Pan, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, João e Maria, Bonequinha Preta, Galinha Ruiva e O Circo Mágico. Junto com os amigos, criou um grupo de teatro de sombras, Assombração. Ótimo título, maravilhoso. Após um curso que ela fez aqui com o renomado grupo Giramundo em 2006. Esse grupo se apresentou aqui na Casa da Cultura com as peças O Nosso Congado e A Lagarta. O Teatro de Sombras também foi uma ferramenta de inclusão no CAEI e, junto com os alunos, trabalhou na montagem de diversas histórias, como Rapunzel, O Circo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Em casa, como mãe, o hábito de contar histórias foi um legado para seus filhos. Aposentada, não parou. Levou suas histórias aos asilos, hospitais e escolas, sempre se caracterizando e usando os adereços para encantar o seu público. Diante de todo esse repertório de vida, surgiu o desejo de materializar essas memórias em um livro. Um sonho antigo que hoje se torna realidade.
Nas tranças das minhas lembranças é mais que um livro. É um tributo à sua infância, à fazenda de seu avô Euclides e à nossa querida cidade de Oliveira. Para que possamos sentir um pouco do sabor das memórias que a Colúmbia traz no livro, convidamos agora alguns amigos para fazer a leitura de alguns trechos selecionados. Eu queria convidar aqui o Sandro para fazer uma leitura aqui do trecho da crônica aqui, da história Melhores Lembranças. Primeiramente, gostaria de desejar a todos uma boa noite, dizer o quanto estou honrado, Colúmbia, de estar aqui hoje para fazer uma pequena leitura, de uma parte. Estou adorando o seu livro, tive que me ater primeiro no capítulo que eu irei ler, mas é muito bom a gente poder resgatar as memórias e quando a gente vê o seu histórico, o seu legado, eu tenho vivenciado isso inclusive com as participações com os meus alunos, e a gente acaba se inspirando um pouquinho, porque esse contar histórias, hoje em dia, que nós professores precisamos concorrer com o smartphone, com a internet, mas nada tem o valor de contar uma história, de instigar a imaginação dos nossos alunos. Então, nesse universo, nessa aura de mistérios e de lembranças, eu vou iniciar falando de um período aqui do seu capítulo, antes de você iniciar o período escolar, ok? Melhores lembranças. As melhores lembranças que eu tenho de meu tempo de criança são de quando passava temporadas na fazenda do Caúrra, fazenda que ficava próxima a Mandaçaia, no município de Oliveira, Minas Gerais. Esse aprazível lugar, fazenda de meu avô Euclides Ribeiro de Oliveira e Silva. No início dos anos 60, ainda era muito criança, antes de ter a idade para frequentar a escola, ou seja, antes dos 6 anos, ficava na fazenda de companhia com minha avó Dolores, porque ela ficava sozinha com a empregada, enquanto meu avô passava o dia cuidando das coisas da fazenda, como vistoria das lavouras de café, a lida do gado bovino, silagem, criação de suínos e dando ordens aos camaradas que para ele trabalhavam. Durante o dia era sempre muito bom. Brincava no jardim, pedalando um velho velocípede vermelho. Entre os canteiros floridos, brincava de casinha nos cantos e recantos do jardim da minha avó. Me refrescava no pequeno tanque do jardim. Comia frutas no quintal, subia em uma mangueira, brincava com os cães e gatos, colhia ovos no galinheiro, conversava com os empregados, fazia piqueniques debaixo dos eucaliptos, levava uma toalha, uma cestinha de bambu com bananas e laranjas, me sentava debaixo das árvores, comia as bananas e chupava as laranjas enquanto apreciava aquela paz floral. Seguia o voo das borboletas, observava os insetos, ouvia o canto dos pássaros, observava o açude lá embaixo, sentindo o frescor do vento, brincando de agitar a floresta de eucaliptos. Assim o dia passava e eu me divertia bastante. Mas depois do jantar, quando escurecia, meus avós se recolhiam para dormir. No quarto deles, a mobília era de madeira escura. Em cima do toalete ficava um lindo jarro e uma bacia de porcelana, pintadas com flores azuis e rosas. Pendurado na parede, um quadro de Nossa Senhora da Conceição, de quem minha avó era devota. Essa bela tela foi pintada por minha tia, Maria Célia. No quarto do casal, também havia um armário embutido para se guardar as roupas. Minha cama ficava num canto do quarto deles. À noite, sentia muitas saudades de minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, enfim, de minha casa na cidade. Aquele sossego noturno, aquela paradeira, aquele silêncio todo me trazia muita tristeza. Não tínhamos na fazenda luz elétrica e naquele tempo lá não tinha televisão. À noite, quando estava só com meus avós, todos tínhamos que ir para a cama bem cedo.
Eu me lembro que em algumas noites eu resolvia que iria embora. Pegava a minha sacola, de um tecido grosso, estampado de flores coloridas, com alças de madeira, e fazia minha mala para ir embora para a minha casa. No outro dia, quando amanhecia, ficava feliz por estar ali na fazenda e desmanchava a mala. Depois de frequentar a escola, não pude mais ficar por muito tempo lá. Mas quando se aproximavam as férias escolares, era uma festa em nossos corações juvenis. Agradecemos ao Sandro pela essa belíssima leitura que ele fez dessa história. Já vai dando água na boca e vontade de ler o livro todo. E nesse momento, é uma honra convidar Vicente Rezende para ler o texto Vovô Miguel, uma tocante homenagem ao seu pai, o retratista Miguelzinho. Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui um texto, Vovô Miguel, meu pai, e avô paterno da Colômbia. A gente pede a atenção de vocês e a paciência também, porque é um texto um pouquinho grande, mas um texto muito gostoso de se ouvir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Colômbia por ter me concedido essa oportunidade de participar desse evento, do lançamento do seu segundo livro. E te dizer também, Colômbia, que foi muito gratificante para mim poder te ajudar, colaborar, te dando dados a respeito da família, para que você pudesse escrever esse livro. Um livro, por sinal, muito gostoso de se ler, muito tranquilo, uma compreensão muito boa, muito fácil de entender, e principalmente, a importância maior dele é que é um livro que nos mostra a nossa família, os avós maternos, os avós paternos, tios, tias, primos, a família toda, como vocês vão ler, como vocês vão perceber quando vocês lerem esse livro. Então vamos começar aqui. Então, eu acho que todo mundo sabe, vovô Miguel, meu pai, e avô paterno da Colômbia. Então, esse texto que eu vou ler aqui, ele mostra, ele retrata os tempos da Colômbia, quando eu era jovem, ainda solteira, que ela visitava a nossa casa ali na Rua Misericórdia, com a Rua Doutor Cícero de Castro. Então, são lembranças memoráveis, são tempos muito bacanas, muito importantes para nós. Então, vamos lá. Vovô Miguel. Vovô Miguel foi nosso avô paterno, homem bom, amável e carinhoso com os netos. A lembrança que tenho dele é de um homem alto, magro, cabelos brancos, penteados para trás. O rosto já com rugas, apresentando sinais de idade avançada. Miguelzinho Rezende, assim conhecido na cidade, era retratista. Com sua antiga lambe-lambe, máquina fotográfica de onde por muitos e muitos anos tirou o sustento de sua família. Quando ia visitá-lo para ser fotografada, ele me posicionava, sentava em um banco no alpendre de sua casa, na Rua Doutor Cícero de Castro, número 10, em Oliveira. Com muita paciência e esmero, ficava por alguns minutos me ajeitando em frente à sua lambe-lambe. Arrumava meus cabelos, sempre gostava de colocá-los de um lado, caindo sobre o ombro. Corrigia a postura dos ombros, braços e rosto. Sempre escondia-se atrás do pano preto da máquina fotográfica e de lá saía várias vezes para ajustar a modelo a ser fotografada. E a cada vez que saía, de debaixo do pano preto atrás da máquina, os seus cabelos finos e brancos ficavam desajeitados, o que era um pouco cômico. O mais difícil era congelar o sorriso natural que ele sugeria. Era preciso muita paciência, mas isso ele tinha de sobra. Somente quando a nossa postura estática lhe agradava é que ele batia a fotografia. Havia um quarto escuro na casa
onde ele revelava as fotografias. Havia algumas bacias rasas com água, onde os papéis fotográficos permaneciam mergulhados. Me lembro também de ver as fotos penduradas em uns varais feitos com barbante e presas com pregadores de roupa. Ali ficavam até secar. Depois de reveladas, o vovô Miguel, com muito cuidado e arte, dava os retoques finais aos retratos. As fotografias em preto e branco, registradas por ele, eram de fato lindas. Era o costume da época fazer meia dúzia de cópias de cada pose. As cópias eram usadas para presentear familiares queridos, como avós, padrinhos, madrinhas e tios, não faltando uma carinhosa dedicatória através da fotografia. Quase todos em minha família têm belas fotografias reveladas em preto e branco, obras de meu avô Miguelzinho. Fotografias em preto e branco trazem consigo uma nostalgia. Sempre que íamos visitar os nossos avós paternos, vovô Miguel e vovô Neném, éramos muito bem recebidos. Vovô Miguel sempre amável, vovô Neném sempre amável, vaidosa, com as unhas das mãos pintadas em rosa claro, pela sua manicure e vizinha Idê. Vovô Neném sempre nos oferecia um gostoso cafezinho, acompanhado de biscoitos fresquinhos, torradinhos de polvilho. Gostávamos de visitar a horta, onde havia algumas hortaliças plantadas como alfaces, acelgas, couve e cebolinha. Havia uma escada cimentada que levava à parte mais alta da horta, onde havia um galinheiro. Dentro do galinheiro havia um pé de jambo, que dava deliciosos frutos. As flores pareciam plumas de um amarelo muito clarinho. O perfume e do gosto dos jambos permanecem na memória. Do lado do galinheiro existia, e ainda existe, um belo ipê amarelo que floresce no mês de agosto, alegrando a casa de meus avós. Bem no meio do quintal, também do lado esquerdo, pouco depois do barracão, havia uns pés de ervilhas que subiam em uma árvore pequena. Gostava de abrir as vagens de ervilha e comer cru mesmo os grãos tenros. Do barracão grande me lembro de uma vez quando se juntou muita gente para preparar goiabas, para fazer goiabadas. Eu lá no meio comendo muitas sementes de goiaba. Me lembro que minha avó me alertou que precisava parar de comer sementes para não ter uma dor de barriga. Cuidando da cozinha, lá encontrávamos a dona Júlia, cozinheira de muitos anos na casa. Quando os filhos dos meus avós, meus tios paternos, estavam todos em visita à cidade natal, era uma festa. Muitas conversas ao redor da mesa posta, onde todos falavam alto e com entusiasmo. Contavam casos e relembravam acontecimentos jocosos ou memoráveis. Colocavam uma mesa de fora no terreiro e se sentavam para jogar baralho e tomarem cerveja. Os reencontros eram alegres e festivos. Os irmãos que moravam em Oliveira, como meu pai, José Rezende, meu tio Pepita e meu tio Isaac, iam para lá para se juntar aos irmãos vindo de fora, o Tocão, o Panaca e o Eliseu. Tenho lembrança também de minha tia-avó Vivi, jogando baralho, fumando e tomando cerveja com eles. Os sobrinhos de Oliveira também iam para lá rever as tias, Madalena, minha querida madrinha, Totita e a tia Marta. A casa ficava cheia e muito animada, porque ainda havia também a presença de meus vários primos. O último retrato em preto e branco registrado por vovô Miguel foi em 1972. Fotografou-me com vestido estampado, modelo frente única, cabelos compridos até os ombros, sapatos de salto alto pretos. Uma bela fotografia que me traz ternas recordações.
Em uma ocasião, visitamos os avós, já depois de casada, e com minha filha Julieta, que teria na época uns quase 3 anos de idade, em 1981. Me lembro que a dona Júlia ofereceu um prato de batatinhas fritas, picadas fininhas, bem torradinhas. O que, com certeza, agradou muito o paladar de minha pequena menina. Este terno momento foi registrado em fotografia. Julieta comendo batatinhas no meio dos bisavós, vovô Miguel e vovô Nenê. Moravam em uma casa arejada e espaçosa, com janelas de vidraças que deixavam entrar muito sol e ar fresco nos cômodos da casa. Espaçoso alpendre, onde uma parte coberta meu avô usava como estúdio fotográfico. No restante, minha avó conservava um jardim com algumas folhagens, alguns pés de palmas cor-de-rosa claro. Havia também uma trepadeira de flores miúdas, cor-de-rosa, que subia pela parede. Um pequeno portão de ferro protegia a casa de intrusos, uma proteção simbólica, porque o portão estava sempre cerrado, mas destrancado. Uma murada com pilastras rolistas, onde as pessoas da casa se debruçavam para apreciar o movimento na rua. A casa possui 4 quartos, 3 quartos pequenos e um maior, que era dos meus avós. Este quarto possui 2 janelas grandes com vidraças que dão para a rua Misericórdia. Uma pequena sala na entrada, onde minha avó recebia suas visitas. Daí saía um corredor que levava a um quarto no fundo e ao banheiro, onde ficava o vaso sanitário. Uma copa com a mesa ladeada por 2 bancos grandes, onde se faziam as refeições. Ao lado dessa copa, outro banheiro com chuveiro para os banhos. Depois da copa, a pequena cozinha onde se preparava as refeições da numerosa família. Toda vez que visitava nossos avós, o vovô Miguel se despedia, nos desejando muitas felicidades. Um ano depois dessa visita, ao qual registramos, momento com a foto das batatinhas fritas, tornei a visitar minha avó, levando meu segundo filho, Eduardo, recém-nascido em abril de 1982. Mas nesta outra foto, vovô Miguel não pôde comparecer. Infelizmente, já não estava mais presente aqui entre nós. Então, esse capítulo aqui retrata, então, os tempos da Colômbia, com os meus avós, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, né, tempos bons, né, maravilhosos, que a gente recorda muito. E eu quero te incentivar que você continue escrevendo mais livros, que não seja esse o último, né, que você possa escrever mais livros, você possa usar a sua capacidade, a sua competência, que eu acho que um pouquinho, você deve ter puxado da tia Marta ali, a literatura, não, a Totina também, mas a Marta mais. A Marta sempre foi excelente na literatura, na escrita, as cartas dela, os artigos. Se não me engano, eu morava fora, se não me engano, ela tinha uma coluna na Gazeta de Minas, que ela escrevia todo fim de semana, e você deve ter puxado um pouquinho esse talento dela. Você possa, então, escrever novos livros. Inclusive, até posso te dar uma sugestão. Já que você gosta desse conteúdo, assim, de coisas antigas, você poderia escrever um livro aí, assim, com o título assim, Oliveira Antiga, ou Oliveira do Passado, retratando, por exemplo, como que era a Praça 15 de Novembro, como era a Praça 15 de Novembro, uns 80 anos atrás, como era a Avenida Maracanã, antes de ser urbanizada, a Praça Manuelita Chagas, a Praça dos Homens, como era os casarões de Oliveira. Eu acredito que você tem condições de fazer você vai encontrar muito material a respeito disso aí. E parabéns pelo seu livro, é um orgulho muito grande ter você como sobrinha,
capaz, competente, que você continue usando essa boa coisa que você tem. Viu? Muito obrigada. Tudo de bom para você. Deus te abençoe. Muito obrigada. E um abraço para todos. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Nossa próxima leitura será feita com Amanda Vargas, que nos traz um pouco da história do famoso blog Pelo Amor de Deus. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente eu queria falar algumas palavras, Colômbia, primeiro, sobre o seu admirável repertório. Como memorialista, quantas camadas que a gente consegue enxergar no seu repertório de memórias. Então, você, além desse repertório que vem dos avós, dos antepassados, dos tios, de toda a família, dos amigos, faz um apanhado que se torna concreto. A sua prosa é concreta, a sua prosa tem cor, tem som, tem cheiro. A gente sente concretamente as suas memórias. E isso é muito grande para quem as lê. Eu não estou lendo, porque eu estou poupando. Eu quero degustar esse livro seu muito devagarinho, porque está sendo um prazer incomensurável. A outra coisa é a sua generosidade, porque você poderia estar parada no tempo, na vida, e você está buscando, está escrevendo. A sua inquietude é sagrada, né? A sua energia, a sua força artística é sagrada, porque você está espalhando tudo que você recebeu de memórias, de experiência de vida, para todos nós e para quem vier depois de nós. Então isso é generosidade. Muito obrigada por você não se contentar em ficar quieta. Muito obrigada pela sua rebeldia, pela sua inquietude que nos presenteia com essa obra. E por último, eu quero falar do Pelo Amor de Deus, do seu texto. Pelo amor de Deus, quem mexer com cinema, quem estiver fazendo cinema, isso aqui eu quero ser roteirista, com a sua permissão, porque esse texto tem que ser um documentário. Esse texto tem que virar cinema. É muito engraçado, é prosaico ver essa personagem capengando nas ruas de Oliveira, carregando um caixão de defunto. É algo assim maravilhoso. É uma experiência que só essa artistaça aqui poderia desenvolver nessas ruas aqui. Vamos à leitura. Bloco Pelo Amor de Deus. Na cidade de Oliveira, localizada em Minas Gerais, existe há 47 anos um bloco que desfila nas sextas-feiras de carnaval, denominado de Pelo Amor de Deus. Se destaca por atrair uma imensa quantidade de foliões, sendo amplamente conhecido e aguardado ao longo do ano. Um dos grandes atrativos do carnaval da cidade é esse bloco, fundado por um grupo de amigos em 1978. Entre esses amigos, destaca-se Maurício Almeida Sardinha, artista plástico, carnavalesco e promotor cultural. Todos os participantes se organizam e seguem de maneira espontânea neste bloco. Aceita-se todo tipo de fantasia, seja ela de luxo, criativa, com críticas sociais, refletindo questões contemporâneas ou até mesmo a ausência de fantasia. O essencial é estar presente na mais vibrante e impactante celebração da cultura carnavalesca de Oliveira. Assim, anualmente saio com um grupo de amigos. A cada ano, escolhemos um tema para apresentar na Praça 15 de Novembro. Entre 2002 e 2003, a novela O Beijo do Vampiro estava em exibição com grande sucesso na Rede Globo. Com a chegada do carnaval, decidi criar um bloco para desfilar na famosa festividade. O nosso bloco, Pelo Amor de Deus,
da sexta-feira teria como tema vampiromania. Só a Colômbia mesmo, né, gente? Convidei amigos e parentes para participar dessa divertida festa de carnaval. Nossa turma seria composta por vampiros, vampiras e beatas. Para nos destacarmos, minha mãe, Arlete Ribeiro Rezende, que é muito talentosa, criou um lindo estandarte. Ela pintou um castelo assombrado com morcegos sobre um tecido roxo. Como ela é uma ótima artista, nosso estandarte ficou incrível. Cada participante se encarregaria de sua vestimenta e maquiagem de acordo com o tema selecionado. 2 dias antes do desfile, na sexta-feira de carnaval, fui até a funerária Santa Cruz de Oliveira e solicitei um caixão emprestado. O veículo da funerária trouxe o caixão até a entrada da minha residência. Cheia de alegria, agradeci e coloquei o caixão em nossa garagem, localizada na Avenida das Laranjeiras, do bairro Dona Cianinha. Assim que a funerária se retirou, a moradora da casa da frente, Dona Aninha, veio até mim e perguntou: quem faleceu? Qual a razão de terem trazido um caixão para a sua residência? Eu disse: ninguém faleceu. Com um tom leve eu expliquei: o caixão é parte do nosso desfile de carnaval este ano. Este ano vamos participar com um grupo de vampiros. A vizinha ao lado ficou chocada. Nossa, você está enlouquecendo! Ao tomar conhecimento do caixão que estava na garagem, meu filho, o Eduardo, vestiu-se de preto e se deitou dentro do caixão para tirar uma foto, segurando uma rosa vermelha na boca. O amigo dele, nosso vizinho, também se juntou a ele para a recordação funerária. Muito bem, optei por um vestido vermelho, longo, que possui recortes na parte frontal. No final da tarde do desfile, fui até a encarte onde Luizinho Vieira iria cuidar da minha maquiagem. A cena teve um forte impacto, com uma gota de sangue descendo dos lábios, conferindo um toque de realismo à figura da vampira. Fiquei bastante impressionada com o resultado e precisei voltar para casa de táxi, é claro. Antes do desfile do bloco, nos reunimos na Praça Manuelita Chagas, onde havia alinhado com o fotógrafo Geraldo Lins a gravação das apresentações dos foliões. Um dos meus cunhados transportou o caixão de carro para a pracinha. No local, aproveitamos para tirar diversas fotos e gravar vídeos dentro do caixão. Minha mãe também entrou na diversão, exibindo um crucifixo que estava pendurado em seu cordão para espantar vampiros. Tinha bastante gente, mais de 30 pessoas no total. Depois descemos até a praça com o caixão. Os homens se alternavam para transportá-lo, pois não era pesado. Enquanto desfilávamos, dançávamos por uma rua bem apertada. A rua Dr. Coelho de Moura, onde todos os blocos costumam passar. Enquanto estávamos em frente ao Shopping 15, torci o pé direito. Isso ocorreu porque, para manter um visual sofisticado no meu figurino de vampira, optei por usar uma sandália de salto alto. Apesar disso, seguimos desfilando. Quando nos aproximamos do palanque, fizemos uma pausa para aguardar a votação. Os jurados iriam selecionar os foliões e as fantasias que receberiam prêmios em forma de troféus. Colocamos o caixão no solo e formamos um círculo ao seu redor para resguardá-lo. A massa de pessoas era imensa e o único desejo delas era se divertir. Apesar de todos os nossos cuidados, apareceu um homem bêbado que, ao andar de maneira desajeitada, pisou em cima da tampa do caixão. O pé dele quebrou a tampa e alcançou o interior do caixão. Ficamos sem saber como reagir. O homem, sem se importar com o que havia feito, continuou seu caminho.
A partir daquele instante, só conseguia pensar em como explicaria a situação ao proprietário da funerária que me havia emprestado o caixão. Após a escolha das fantasias e dos foliões, a multidão começou a se dispersar. As únicas que ficaram para transportar o caixão foram eu e Maria José Salgado, já que morávamos na parte alta da cidade. Naquele período, a funerária Santa Cruz estava situada na rua Marechal Deodoro. Então, nós seguimos pela Praça 15 de Novembro, cada uma, imaginem a cena, gente, fecha o olho e imagina essa cena. Nós seguimos pela Praça 15 de Novembro, cada uma segurando uma das alças do caixão, enquanto as pessoas nos observavam, ora divertidas, ora surpreendidas. Nesse momento, comecei a sentir dor e ardor no meu pé, resultado da torção que sofri no início do desfile. Assim, comecei a andar com dificuldade, mas minha principal preocupação era a reação do dono do caixão. Continuamos pela via Vigário José Teodoro e, com algumas dificuldades, chegamos à rua da funerária Santa Cruz. O caixão não era pesado, mas por ser longo, tornava-se complicado carregá-lo. Durante o percurso, havia momentos em que nós estávamos rindo da circunstância, enquanto em outros sentíamos um certo nervosismo. Com bravura, levamos o caixão danificado, pedi desculpas e, envergonhado, compartilhei a história do homem embriagado. Para nossa surpresa e alívio, o responsável pelo empréstimo do caixão nos acalmou. Não se preocupe, o caixão é frágil mesmo, basta arranjar uma nova tampa e ele poderá ser usado de novo. Expressamos nossa gratidão e retornamos para casa. Certamente, após o momento difícil, surgiram as gargalhadas. Eu já estava mancando e sentia muita dor no pé. No dia seguinte, não consegui colocar os sapatos, pois meu pé estava extremamente inchado. Eu passei o resto do carnaval usando sandálias. Essa experiência ocorreu há 22 anos atrás, no bloco Pelo Amor de Deus. Obrigado ao Sandro, ao Vicente, à Amanda, por essa deliciosa leitura. Ler memórias é fascinante, mas ouvir as histórias tão bem contadas pelos três também é muito gostoso. Mais uma vez, essa casa que é tão sua desde sempre, é uma alegria imensa, gente, sentar aqui e ter essa plateia tão vasta, tão vivante, tão alegre para celebrar a literatura. Isso é maravilhoso. É uma casa que celebra todos os tipos de arte, todas as artes, todas as manifestações culturais são válidas, obviamente, mas a literatura ocupa esse lugar especial no meu coração e de muitos de vocês. O Sandro falou no início da leitura, antes da leitura, do trecho dele, que é uma competição, ter livros diante de tantos aparatos tecnológicos que vão tirando a nossa atenção e a nossa vontade do presente e do passado. Então, pegando as palavras da Amanda, realmente é uma generosidade sua entregar para a gente essas histórias que a Amanda falou que você espalha, mas na verdade que você recolhe nesse livro e nos entrega. Tá? Muito obrigado. Com você, a palavra. Boa noite. Eu quero agradecer muito a presença de todos, amigos, queridos, familiares, pessoas que já trabalharam comigo há muito tempo no teatro, a turminha do teatro ali, os parentes, amigos. Foi com muita alegria, com muita emoção que eu registrei as minhas memórias nesse livro. Não tem nem a metade da metade, Nem a metade da metade. Então,
eu já tinha muita vontade de escrever, né? Muito tempo. E no tempo, como vocês já devem saber, eu comecei a escrever no tempo da pandemia. Ficava muito dentro de casa, não saía, né? Aí comecei a escrever, sem nem saber que ia fazer um livro mesmo, né? E fui juntando, fui selecionando e saiu isso. E esse título, né? Eu já sonhava com ele há muito tempo. E eu quero explicar para vocês que esse livro é um projeto da Leandro Branco e tem um apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Cultura. Depois eu vou estar levando esse trabalho nas escolas de periferia da cidade, onde eu vou estar levando as histórias e doando livros. Vou doar livros para entidades culturais, bibliotecas, casas de cultura, outras bibliotecas. Pretendemos ir em Morro do Ferro, fazer o trabalho. E dia 23 de outubro agora, vai ter outro lançamento do livro na Biblioteca Municipal, com alunos da Escola Maria Loreto, e o convite é extensivo a outras pessoas da cidade também. E lá eu vou deixar 2 livros, o ano passado eu deixei 3, esse ano eu vou deixar 2 para os leitores de Oliveira. E quero contar para vocês também que dia 3 de outubro já deixamos lá, já enviamos para lá um audiobook de 5 horas. É o livro registrado, um audiobook para as pessoas deficientes visuais lerem, né? E também, assim, depois a gente vai pôr à disposição para as pessoas que viajam, né, ouvir, né? Já até me pediram. E isso aí é a acessibilidade do projeto, porque no projeto a gente tem que né, atender. O ano passado eu fiz livro de Libras, 2, mas a moça da biblioteca, a diretora, falou comigo que não é muito procurado, que eles usam mais o audiobook. Então nós fizemos assim esse ano. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui nos prestigiando. E eu creio que os parentes todos têm muitas histórias. Tem história da vovó Neném também, tem outro capítulo da vovó Neném, tem da Dona Marta, quando eu passava férias lá em Belo Horizonte, né? Madalena, tudo, tem muitas histórias legais. E tem da família Euclides também, do Tuca, né? Do vovô, muita coisa, vocês vão ficar emocionados. Os vizinhos que moravam perto da gente. Então é isso. E depois vocês vão ver também um clipe com as fotos de todas as pessoas que são personagens da história, que eu consegui fotos, tá? Aí vocês vão ver com as legendas e tudo. Muito obrigada pela presença. O prefácio do livro, gente, é do Márcio Almeida, né, que faz a apresentação do livro, já é uma história das histórias. E vale destacar aqui um pedacinho do prefácio, que é o seguinte: a autora consegue, com rigor histórico, imprimir um sabor diferenciado em sua narrativa e concatenar as memórias com a realidade histórica de cada vivência. Com isso, Colúmbia vivifica o passado e garante emoção aos leitores. Nós vimos isso agora na leitura dos nossos convidados. Cada fato tem, assim, sua particularidade, seu elemento de surpresa memorial, o que torna vivo nas tranças das minhas lembranças. O título do livro, a propósito, já remete ao tempo antigo, que foi outro dia mesmo, recapitulado muitas vezes em detalhes com suas nuances sentimentais. Trata-se de uma literatura de resgate memorialista, de revivência, da nostalgia, de valorizar o passado, que faz sentido na vida da autora. E o que é interessante no livro, só de correr o olho, né, pelo sumário, pelo título das histórias,
e também pelo pouquinho da leitura que nós tivemos aqui, que eu achei interessante, o livro realmente é uma homenagem àqueles com quem você conviveu, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, né, que espantam com o caixão, né, também não é por menos. Mas também, gente, o livro é uma homenagem à cidade de Oliveira, né? Se a gente pegar bem aí as histórias, o próprio sumário, né, a lembrança, a memória da Colômbia parece vir, é uma leitura minha que eu faço, a partir do local. O lugar é fundamental para você recordar, para você tornar viva aquela lembrança, aquela vivência, né, que tem um distanciamento óbvio aí no tempo e que torna presente no momento da escrita, né? Enquanto a gente luta aí para preservar os nossos casarões, o nosso patrimônio histórico, estamos na luta aí todos os dias, como muita gente aqui, aí essa luta sua se faz com as palavras. Isso eu acho maravilhoso. Essa homenagem, essa questão, esse fato de você reconstruir essa Oliveira do passado, e que já ficou a dica ali do Vicente, de contar essas histórias. Queria que você falasse um pouco desse carinho, né, desse lugar especial que você tem por Oliveira, por esses lugares que, infelizmente, muitos já não existem mais, mas que estão vivos aqui agora no seu livro. Isso mesmo. Como eu estava contando para o Beto, a primeira lembrança que eu tenho é de quando nós morávamos no casarão da Figuinha. Eu devia ter uns 4 anos, 3, por aí, deve ser uns 4. E a gente morava lá, eu vivia arrastando um travesseiro vermelho pela casa. Eu dormia com esse travesseiro, era um travesseiro de cetim vermelho. A fronha dele era um cetim vermelho. E a minha mãe pedalando na máquina, costurando. Ela não era professora nessa época, ela era costureira da família dela e costurava pra gente. Ela costurava muito bem. E eu ficava ali, por ali, né? Tinha uma empregada, uma mulher que trabalhava com a minha mãe, chamava Raimunda. Tem também ela, muita história dela. É uma pessoa maravilhosa que a gente amava demais. E a Raimunda trabalhou com a gente, cuidava de mim, cuidava dos meus irmãos, ajudava a minha mãe. E depois, ela andou sumida uns tempos, depois ela apareceu, a mãe descobriu ela no Alto São Sebastião, e ela passava todos os natais com a gente. O marido da Carolina, minha irmã, ia buscar ela lá para ela passar a noite com a gente. E aí era aquela beleza, aquela alegria. Vocês vão ver no livro isso, vão ver foto dela. E ela morreu no ano passado. E tem também a casa lá, explicando como que era a casa da Figuinha, o casarão da Figuinha. Nós não tínhamos acesso à horta, jardim, não. Quem tinha acesso à horta, jardim, eram os moradores do outro lado. Nós ficávamos só ali dentro de casa. E tinha uma sacada. Nessa sacada, eu era pequena, pequenininha. Estava sentada nessa sacada com uma saia estampada, sabe? Olhando a rua. Ficava olhando a rua o dia inteiro, né? Quando eu não estava dormindo. Aí, posou na minha saia, um gafanhoto verde, tal. E eu fiquei com tanto medo que eu fiz xixi na calça. E o xixi ficou lá embaixo, né? Aí, a mulher que trabalhava lá embaixo na lavanderia, acho que é Ludica que ela chama, ela olhou para cima e falou assim: uai, será que está chovendo? Isso. E a Norvina passava lá, ia na fonte, tinha Vitória Beze. O Tadeu conta que eu era muito para frente, que todo mundo que passava na rua falava assim: ó, a mãe falou que é para você brincar. A mãe falou que é para você vir aqui. Mas eu acho que isso era solidão, né? Era vontade de distrair um pouco. Então, assim, são histórias boas demais, né?
Infelizmente, o Carlos Arão não está aí mais, era muito bonito, né? Depois a gente foi morar na casa da Geraldina, uma casa perto dos meus avós. Aí a gente convivia muito com o vô Miguel, a avó Nené, era pertinho. Então tem as aventuras nossas passadas na casa da Geraldina, criação de pombo, horta, verdura, Natal, essas coisas gostosas da infância antiga, né? Aquela coisa mais pura. Depois a gente passou a morar ali no porão do meu avô, no Casarão das Águias. Muitas histórias boas lá também. E ali eu já falo no Boi do Rosário. Primeira vez que eu vi o Boi do Rosário, eu não entendi aquilo, aquele povo gritando, correndo no trem. Eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia. Eu fechei a porta, fiquei escondida de medo, sem entender por que o povo estava correndo um boi de noite, né? Não tinha ideia. Luz cai na água, aquela coisinha toda. Semana Santa, a procissão da Semana Santa, o pessoal com as velas acesas. Então é muita coisa legal. Eu falo muito de Oliveira, das festas de Oliveira no meu livro, dos acontecimentos. E tem também a história do meu bisavô, papai de aula, da minha bisavó Manquinha, pais da tia Nadir, que eu fiz um capítulo todo para a tia Nadir, porque eu gostava demais de visitar a casa da minha tia Nadir, frequentei lá durante a minha infância, brincando com uma prima minha que vinha de São Paulo, de Velena. Então, a Ana ainda me falou assim, você quer vir cá na casa? Eu falei, não quero, porque eu quero escrever a minha memória, o que eu lembro daquela época. Não quis. O Plínio também perguntou se eu queria ir lá na casa. Eu falei, não, prefiro lembrar, escrever o que eu lembro, né? Então, é isso. E tem também uma história muito bacana, emocionante, do padrinho do meu avô, que era ex-escravo. A história começou no Lambari, na fazenda Lambari, uma história muito bonita, muito triste também. E aí foi indo, até eu casar, ter meus filhos, né? Contei muita história dos filhos, dos meninos, né? Meu marido. E chega um ponto que teve que parar, né? Porque já estava grande. Aí serão outras histórias, né? Com certeza. Que bom que venham outras histórias. No finalzinho de sua fala, você disse que queria escrever só o que você lembrava. Então, isso é um assunto assim para discutir muito a partir da teoria da literatura, essa questão dessas escritas do eu, essas escritas de memórias, essas escritas autobiográficas. Né? Porque você tem um distanciamento do tempo, obviamente, da escrita, da vivência e dessa escrita. Né? E a sua memória parece ser fascinante no que você conta de histórias orais e agora por escrito. Eu fico maravilhado com quem tem essa memória de lembrar os nomes, os lugares e principalmente do passado. Mas em algum momento a sua memória já te traiu, né? Como que a gente pode acreditar que tudo que está aqui, tudo que você conta é verdade, já que é a sua memória que vai buscar essas impressões, esses fatos? Tem uma coisa. Por exemplo, para escrever a história da tia Nadir, eu lembrava de muita coisa, mas eu consultei a minha prima de Velena, conversei com ela mora em São Paulo, conversei para escrever a da Manquinha, do papai de aula, conversei muito com a minha prima Regina, prima em segundo grau Regina, que mora em São Paulo, me ligou hoje para me desejar tudo de bom, né? Conversei com ela, o que eu esqueci, ela me ajudava, me lembrava. Conversei com a Ana, com o Plínio, com o Júlio. Mas a maioria das coisas eu lembrava. Eu lembrava de coisas que a Ana não lembrava, né, Ana? Então, eu, graças a Deus, tenho a memória boa mesmo. Memória de elefante. E as histórias de Belo Horizonte, a Mônica pode confirmar, o Toco, a Marta, né?
Para contar a história do meu tio Hamilton com H, eu conversei muito com o Fábio, com a Gleice e com a Natália, os filhos dele também. Então é isso, a gente lembra, mas a gente pede um socorro, né? E mesmo porque você tem que ter autorização da família para você escrever, não é? Tem que ter autorização. E a outra coisa, igual o Beto, eu escrevi sobre o pai do Beto no livro, tem um capítulo do Lei Bicalho. Eu conversei com a Simone, mas eu também lembro de tudo. Com o Beto, conversei com a Vívia, pedi ordem, pedi autorização. Eles leram o texto antes de autorizar. Essa minha prima, a Regina e a Edvelena, elas leram o livro também, leram o texto antes de autorizar. A Ana leu, o Plínio leu, o Júlio leu, a maioria lê antes de autorizar, né? E quando eu esqueço alguma coisa, eu peço socorro. Igual agora, gente, eu estou escrevendo sobre o tempo, já para o futuro livro, sobre meus tempos no Colégio das Madres, né, Mônica? E eu começo a história no tempo que a minha mãe era interna. Aí eu vou lá no passado primeiro, para depois passar para a minha fase. Então, eu estou contatando minhas colegas de escola todas, para elas me ajudarem. Mas tem umas que não lembram de nada. Acaba que eu que lembro de tudo. Ô, Columba, então é uma memória também coletiva, né? Quando Isso. você compartilha a memória do outro. E a gente, muitas vezes, né, na escrita de memorialista, a gente, às vezes, jura que viveu aquilo, né, que teve aquela experiência, mas é uma experiência do outro, contada pelo outro. Ajudada, né? É. Por exemplo, as histórias lá da Geraldina, o Ricardo me ajudou muito. A história do Hamilton com H, o Tadeu me ajudou. As histórias da fazenda do Caúra, a Dolores, minha tia, também me ajudou muito. Aliás, a Dolores e o Calazans eram meus companheiros na fazenda do Caúra. Eles não iam para lá sem eu de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eles me catavam e me levavam para lá todo final de semana, todas as férias. E eu adorava também, né? Porque lá era muito gostoso, muito bonito. E o vovô fazia medo na gente, porque a gente sumia o dia inteiro. Não falava para onde ia, porque nem nós não sabíamos para onde que ia, né? Aí o vovô falava assim, vocês vão vir na cozinha de pegar vocês e comer vocês aí. Porque dizem que lá já teve índio, né? E deve ter tido mesmo, porque foi encontrado umas armas de índio lá, panela, umas coisas. Índio canibal, né? Sei. Ô, Columba, mas não importa se é verdadeiro ou pouco verdadeiro. Não, mas a é história. verdadeiro. É verdadeiro. Mas o que é mais bonito, o que é mais importante é o modo de contar, não é isso? É isso que é literatura. Ontem falávamos na Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que aconteceu aqui ontem, e ontem a Adélia Prado foi homenageada, né? Nossa vizinha, uma das maiores vozes da literatura brasileira, né? Uma mulher vizinha, viva, 90 anos, e discutimos muito num café com prosa e poesia essa questão, né, de trazer o passado e eternizar na poesia ou na crônica ou na história memorialista. Então nós estamos praticamente dando uma continuidade ao nosso encontro de ontem e ficamos assim maravilhados com essa capacidade realmente de voltar ao passado por essa escrita que eterniza os momentos. Esse é o poder da literatura, esse é o poder da arte, de despertar em nós sentimentos que o dia a dia encobre ou que de outra forma não viria à tona, né? E ainda sobre esse processo de escrita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o título, né? Porque, como o Márcio disse, o título já traz coisas de ontem, né? Um passado que foi logo ali, né? E essas palavras tranças e lembranças que se emaranham, como emaranham a sua memória e as suas palavras ao longo do texto. Eu queria que você falasse um pouquinho do título e do livro em si, enquanto
objeto que hoje a gente pode tocar, guardar e apreciar aos poucos, como a Amanda disse. E a leitura e a literatura, a boa literatura, desperta essa vontade de saborear aos poucos. Clarice Lispector deixou isso muito bem registrado no conto Felicidade Clandestina, que era a menina, não vou contar a história para já não prolongar demais, mas rapidamente, era a menina que estava com o livro do Monteiro Lobato, né, um livro grosso, né, que ela custou a conseguir emprestado, né, da coleguinha de escola, e ela lia aos poucos. Ela colocava o livro em cima da mesa, lia um pedacinho, colocava em cima da mesa, saía, ia comer um pão com manteiga, para voltar de novo para aquela sala e deparar de súbito, né, com aquele livro e ter mais a surpresa e saborear. Então, a boa escrita e as boas histórias a gente vai saboreando aos poucos para não acabar. Mas a literatura não deixa acabar. Esse título, Nas Tranças das Minhas Lembranças, eu falo nele há muito tempo, né, Eduardo? Muito tempo que eu tinha vontade, achava bacana. Porque vai trançando, vai emaranhando, e pega daqui, pega dali, tosse, tece, coisa. Tem histórias do Cruzeiro, quando nós moramos no Cruzeiro, os vizinhos, gente. A Maria José está aqui, ó, foi minha amiga, minha coleguinha, a Chuca. Eu brincava com ela. Quando eu ia para a fazenda, eu tinha uma caixa de madeira que guardava meus cacarecos, meus brinquedos. Eu tinha ciúme dessa caixa. Quando eu ia para a fazenda, eu levava para a casa dela, ela punha debaixo da cama dela. Quando eu voltava da fazenda, das férias, eu ia lá buscar. E tem outras histórias da mãe dela, dos irmãos dela, né? E outros vizinhos, tudo coisa gostosa demais da conta. E eu escrevi um texto também chamado Infância Feliz, não está nesse livro, vai vir num outro, que conta nossas brincadeiras todas lá na rua, ali pela pedreira, pelos barrancados, né? Muita coisa boa. Então é isso. E foi muito gostoso escrever esse livro. Foi gostoso, porque eu revivi tudo de novo, né? Eu fui lembrando de tudo de novo. A gente fica emocionada até, né? Tudo. Isso é bom. Quando você tem o prazer em preparar a comida, a gente tem o prazer em saborear. Sempre assim, a literatura e gastronomia se misturam um pouco. Isso. O Beato dizia isso. Mas para a gente não prolongar muito, você dizia que tem várias outras histórias, como você já está contando outras histórias aqui. Você teve cuidado de colocar as histórias em ordem cronológica. Isso. Né? Esse cuidado com essa memória voluntária para trazer para suas histórias. Mas como que foi esse processo da escolha das histórias diante de tantas outras vivências, de tantas outras histórias, escritas ou não, para compor esse livro? Né? Porque todo livro, né, tem uma unidade, mas muita coisa fica de fora. É um momento de dor, né? Isso. É como eu falei com o Eduardo, porque o Eduardo me ajuda, é meu revisor, né? Ele me ajuda. Então eu falei, Eduardo, a adolescência no carro ficou de fora, Eduardo. Ele, não, chega, não cabe mais não. Não chega, tá bom. Ainda ficou faltando um texto, adolescência no carro. Tá lá, deixa ele lá, né? E tem muita coisa guardada lá, porque você vai selecionando por tema, né? Então ainda tem coisas guardadas lá que ainda vão sair, se Deus quiser. Pessoal, agora eu queria passar a palavra para vocês, para conversar um pouco com a Columber. Quem tiver alguma questão, quiser fazer alguma ponderação, fiquem à vontade. Ótima noite a todos. É um Columber, prazer estar aqui com você. É sempre alvissareiro poder participar de um lançamento literário. Ainda mais quando se trata de um livro físico, porque, como já foi dito aqui, a competição com a era tecnológica é muito grande.
Então, nada substitui você pegar um livro como este, sentir o cheiro, sentir o passar de cada folha, absorvendo as histórias que a Colúmbia sabe contar muito bem, porque esta é uma atriz, cantora praticamente, escritora, é uma multitalentosa artista. Ela tem vários talentos e distribui os talentos de forma tão homogênea, tão interessante, tão generosa, como a Amanda mesmo disse, que a Colúmbia se tornou um personagem único aqui em Oliveira. Eu sei que até o irmão dela, que é muito amigo meu, me disse: olha, se o Carnaval de Oliveira acabar um dia, você, eu e a Colúmbia, vocês que vão fechar a porta e apagar a luz, porque vocês estão sempre presentes, e a Colúmbia é esta, né? Não desanima nunca, sempre com um ânimo, uma disposição invejáveis, e nos traz coisas interessantíssimas, como a Amanda falou também, a inquietude dela. Gente, essa mulher não para, é artesã, ela fabrica coisas lindas, conta histórias como ninguém, e eu estou louco para ler o livro já também, porque do primeiro eu participei como revisor, então fui saboreando cada história, e essa aqui agora, eu tenho certeza que vai me deixar mais encantado ainda. Então, essa amiga, essa artista, que tem todo o talento, recebe todo o meu respeito. E posso comparar aqui com um dos meus ídolos vivos, que é o Márcio Almeida, que está aqui, que eu reverencio sempre, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, a cultura admirável, e ele, com certeza, fez um prefácio maravilhoso. Ele sabe muito bem o que a gente está dizendo aqui, que não é fácil essa faina, a luta diária com as palavras, não é, Márcio? Então, para você escrever um livro, passa por muitos processos, e esses processos nos deixam mais satisfeitos, nos deixam mais honrados, e a gente fica mais satisfeito ainda saber que as pessoas estão fazendo isso ainda. Então, continue com essa ideia, não desanime nunca, eu quero ler muitos livros seus ainda. E, para terminar, deixar aqui para você uma homenagem em forma de música, que eu sei que você gosta. Então, para você, uma música do Caetano Veloso, que eu adoro, que eu acho que diz muito também da sua realidade. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London is lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I wander on, no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I wander on, no one here to say hello. While my eyes go looking for flying saucers in the skies. While my eyes go looking for flying saucers in the skies. While my eyes go looking for flying saucers in the skies. Para você, com amor. Eu acho que eu já contei para vocês isso ano passado, quando eu estava lançando outro livro. O primeiro a ler minhas histórias, no ano passado, foi o Toninho e o Márcio Almeida. O Márcio Almeida me deu uns puxões de orelha, me chamou atenção de umas coisas, né, Márcio? Acho que eu aprendi um pouquinho, né, Márcio? Pois é. E porque a gente tem que ter uma orientação mesmo, né? Ainda mais quando está começando. E seguir o instinto, né? Eu fui seguindo meus instintos. E vou continuar seguindo. Toninho e a Colúmbia fazendo história aqui nesse momento. Quem mais gostaria? Boa noite a todos. A Colúmbia é o balaio e eu sou a tampa. Eu costumo falar isso também. Mas o que eu quero dizer para a Colúmbia é o seguinte: esse livro dela aqui, ele está mostrando assim, para a gente que tudo que a gente guarda dentro das nossas memórias, das nossas gavetas, elas têm que ser tiradas para fora para poder, como diz a Amanda, ter a generosidade de compartilhar isso. Então, todos nós aqui temos nossas memórias, tem todas essas histórias que nós devíamos colocá-las para fora para poder não acontecer
das pessoas não terem o contato com o material, com o livro, né? Que nos faz parar quando a gente quer tomar uma água, um café, relaxar um pouco, depois volta na leitura, continua lendo aquilo, as histórias, vai saboreando aquilo, né? E a Colúmbia está fazendo isso com esse livro. Inclusive, ela, acho que ela não falou aqui, eu gostaria que ela falasse, se tivesse jeito, sobre a capa do livro e a contracapa, que eu achei assim, a coisa mais linda e o significado dela, entendeu? E que ela possa, daqui para frente, desengavetar todas essas memórias que ela tem, de forma assim brilhante, emocionante, para que todos nós possamos saborear tudo isso. Então eu quero parabenizar a minha amiga aqui, né, de várias coisas que a gente vive juntos, e que realmente você seguir em frente, que você está no caminho certo, que você descobrir uma coisa que você gosta também de fazer, né, Colúmbia? Também. Também. Porque tem muitas, viu? Então, parabéns para você. Obrigada. Tá? A Elisete era aqui. Ela tem paixão da sorte. Como a Elisete falou sobre a capa foi feita pelo Eduardo, meu filho. Eu falava com ele o que eu queria e ele ia montando lá, né? Essa menininha na capa sou eu. Você já deve ter notado, né? Quando nos tempos que eu vivia com a minha avó, que eu fazia piquenique em frente à casa. Eu falava assim, vovó, vou fazer piquenique. Aí eu pegava a cestinha, pedia o Antôniozinho, que era um cozinheiro, tem a história dele aí também. Ele descascava as laranjas para mim, me dava as bananas, eu pegava o pano, saía, atravessava a estrada, sentava lá, debaixo da floresta de eucalipto, comia as bananas, chupava as laranjas, olhando o açude, olhando tudo. Chegava, vovó, cheguei de piquenique. Então era isso. Todo dia eu fazia piquenique. E aqui na parte de trás, fui falando com o Eduardo também, ele foi montando. Lá na Fazenda Caúra também. Lá a gente jantava 5h30 da tarde, mais ou menos. Terminava o jantar, nós íamos passear na estrada. A estrada passava na porta da casa. Toda tardinha a gente ia, só não ia quando estava chovendo. E nós andávamos, saía assim, o sol estava se pondo, estava começando a querer escurecer, né? E a gente voltava, já tinha estrela no céu. Às vezes a gente ia com um tio, com o Tuca, com o Quidinho, ou com o namorado da minha tia, Doroso Calazans, que passava férias com a gente. Mas aqui, ó, sou eu, a Dolores, minha tia, a Zica e a Mariana. A Zica e a Mariana são nossas primas, filhas do Vicente Carvalho, médico. E a gente ia toda tardinha. Às vezes o vovô ia, mas o vovô ia muito pouco, porque ele tinha que ficar de companhia com a vovó. A vovó não andava assim, longas distâncias, não. Então, a capa é isso. É a fazenda do Caúra. Minha amada fazenda. Antes de passar a sessão de autógrafos, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma consideração. Ô Colômbia, acho que poderíamos ficar a noite inteira aqui falando das suas histórias e tantas outras histórias. Então, antes de passar esse momento, né, de você autografar, fazer as dedicatórias aos livros, eu queria agradecer a toda a equipe da Casa de Cultura, ao ICA aqui, incansável o tempo todo, em todos os eventos, as outras pessoas que trabalham nos bastidores, agradecer também à Secretaria de Cultura, em especial a nossa Secretária de Cultura em Campos, e a toda a Prefeitura, e a presença de todos vocês aqui. É sempre uma honra e uma alegria receber vocês nessa casa, né? E esperamos que ela esteja cada vez mais cheia de pessoas, né? Que a literatura, como as outras artes que aqui são apresentadas, que a gente consiga
furar essa nossa bolha e levar para outros lugares, lugares mais distantes, né? Por isso essa importância que a Colômbia destacou aqui de distribuir os livros na escola e incentivar também, além, né, da escrita, a leitura, né? E destacar também a importância de leis, de políticas nacionais de incentivo à cultura que possibilitam concretizar sonhos como este que hoje a Colômbia traz aqui para a gente. E assim, os projetos que foram aprovados, os que a gente conhece, tem conhecimento até agora, e os que sei que estão por vir, são maravilhosos, foram muito bem escolhidos. E eu sei que teremos outros livros, outros filmes por aí. Pessoal, antes então... Eu quero chamar o Luiz aqui, o diretor da Casa de Cultura Carlos Chagas. Ele vai receber o livro da Casa de Cultura. Que aqui tem uma vitrine do livro. A Colômbia falou que aqui nós temos a vitrine dos livros. Temos sim, todos os livros que foram lançados aqui, nós temos disponíveis aqui na casa para consulta, para apreciar. E enquanto vocês se dirigem à mesa aqui de autógrafos, a Colômbia preparou o vídeo com fotos. O livro termina com fotos e temos o vídeo aqui para rememorar mais uma vez essas doces e gostosas lembranças. Pessoal, boa noite, muito obrigado e sejam sempre bem-vindos e voltem sempre.
Yeah.